E aí, vamos para mais um cafezinho? Vamos falar sobre o que faz uma boa API, assim, qual que é a diferença de uma API REST para uma API gRPC ou mesmo para um GraphQL. Então, vamos começar? Hum. Oi, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica e praticamente todo dia eu tenho um cafezinho aqui onde eu falo sobre temas da computação, programação, desenvolvimento de software, etc. E hoje a gente vai falar de APIs. Então, vamos começar? Bom, eu quero falar sobre APIs REST e o que diferencia assim, no design de API REST, gRPC, né, caso você use gRPC, e GraphQL. Mas primeiro vamos definir cada um, assim, tipo, apesar que a gente fala assim, às vezes a gente confunde REST com HTTP, né, eu tenho uma péssima notícia para você que eu só tô falando de HTTP aqui, né. O gRPC, ele usa HTTP, né, ele funciona como HTTP, mas ele se enquadra como um RPC, né? Remote Processed Recall, né? O GraphQL ali é uma forma diferente de se fazer HTTP. Eu acho bem interessante, assim, é uma ideia eu acho bem interessante o GraphQL, né? Que pode facilitar o seu desenvolvimento ali, caso você precise do GraphQL, né? Eu tô devendo um vídeo ainda, que tá meio parado ali, mas assim, eu tô dando um respiro, mas em algum momento eu vou voltar ali com a conversa sobre arquitetura, sobre RPC especificamente, né? E aí, assim, a gente tem que definir o que é cada um antes de falar o que faz uma boa API, né? Então, primeiro eu vou definir aqui o que é REST, né? O que é REST? O que define o REST? O que diz que o REST é uma boa, design de uma API REST é bom, né? Hum. O REST ele é um paper, o REST é um paper, né? O REST ele é uma apresentação de doutorado, né? É uma tese de doutorado de um cara chamado Roy Fielding, que ele defende ali que assim, um design para aplicações web, né? Um design para interfaces web, para comunicação web, onde uma aplicação ela pode tanto prover código, né, sob demanda, quanto a transferência de estado de recursos, né? E aqui é importante a gente entender isso aqui, né? O REST, ele é um tipo de API para transferência de estado de recursos, né? REST é State Transfer, né? A transferência de estado, né? Então, assim, eu acho que o REST, um bom design REST, uma boa API REST, ela é boa quando ela é focada nos recursos. Você define os recursos, né? Você define as ações que aqueles recursos permitem, né? E aí tem umas outras características ali que está no paper do Fielding que eu acho bastante interessante, né? Que ela tem que ser uniforme, né? Ela tem que ter uma maneira uniforme de você de gerar nomenclatura, né? Aí, quando eu fui escrever meu livro, eu escrevi um livro sobre isso, né? Na verdade, eu queria botar o que é o que é esse cafezinho aqui num capítulo, só que a editora do livro decidiu, não, vamos deixar esse capítulo fora, né? Inclusive, esse capítulo tá num post, né? E o rascunho desse capítulo tá no post, né? Que o link vai estar aqui na descrição, né? E aí, assim, eu gosto de pensar assim que, primeiro, que a interface do API REST ela tem que ser uniforme, ela tem alguns padrões. Dá para você construir padrões através de interfaces o REST, né? Tanto que eu estava fazendo na época uma pesquisa sobre padrões de API REST, né? E dá para você também pensar numa API, né? Você pensa na API, né? Na URL dela, como através de, tipo, dando nomes aos tokens, né? Você tem o token de recurso, o token de seleção de identidade, você tem o token de ação, né? Você dá esses tokens aí e você constrói os paths, né? Outra coisa interessante do REST, né? É que o REST ele é o único dos designs de APIs HTTP que ele é consciente do HTTP, né? Você não pode fazer API REST sem, pelo menos, pensar um pouco sobre o protocolo HTTP em si. O protocolo HTTP em si e o REST, ele acabam se misturando, né? Mas isso não quer dizer que o REST é exclusivo para HTTP. Não. Você pode usar o HTTP para fazer outros protocolos, mas o REST ele acaba se mesclando ao HTTP porque ele é consciente do HTTP. Então, quando você vai pensar numa API REST, você tem que pensar no path que você está escolhendo ali, no path do recurso que você está escolhendo, né? Você tem que pensar no corpo da mensagem, você tem que pensar no cabeçalho, você tem que usar no método, você tem que usar. Você pensa em tudo quando você está fazendo design de uma API REST. Porque o REST ele usa todos os conceitos do protocolo HTTP, né? Se a gente sair do REST
e for no gRPC, né? O que é um gRPC? O que é um Remote Processed Recall, né? RPC são, talvez seja o modelo de programação mais antigo que existe, o modelo de programação distribuída mais antigo que existe, né? Tanto que ali, se você for no Java, você vai ter o RMI ali, que não é tão antigo assim, né? O RPC vai bem mais antigo que o Java até, né? Que ele defende ali que você tem o quê? Ele defende que o programador ele não tem que perder tempo pensando no protocolo. Ele não tem que perder tempo pensando na serialização. Inclusive, eu estava lendo para fazer o vídeo sobre conversando sobre arquitetura, né? O paper original que deu origem ao RPC, né? Os papers que deram origem ao RPC, né? E eles defendem ali que, tipo, olha, existem diversas formas de serialização e muitas vezes os programadores perdem tempo pensando ali no protocolo. Não vamos pensar no protocolo. Observa que, assim, isso eu tenho que fazer essa pausa aqui, porque tem gente que confunde não pensar no protocolo em não pensar que é uma comunicação distribuída, né? Ela é uma comunicação distribuída, só que eu não vou pensar em como essa interface de programação vai ser transformada em comunicação via rede, né? Então, assim, um bom RPC, um bom framework RPC, né? Eu vou dizer que é sempre um framework, né? Você vai o quê? Você vai definir interfaces de código, né? Vai passar essas interfaces de código para o framework vai gerar código, né? Você vai definir interface, você vai gerar código, que é o código de comunicação via rede, né? Quem vai consumir essa API, né? Ela vai pegar essa interface de código, né? Vai gerar, vai passar para o framework vai gerar código e esse código vai se comunicar, né? Então, na verdade, assim, eu posso dizer até que o RPC é computação, é um framework distribuído, né? Enquanto o REST não, o REST é apenas um protocolo, ele apenas atua ali nas definições das comunicações. O RPC não, partezinha do meu código está de um lado, partezinha do meu código está do outro, e eles se comunicam aqui, e para o desenvolvedor, a forma como ele se comunica é transparente, né? Obviamente que o desenvolvedor ele ainda deve acreditar que existe uma rede ali e que não é uma comunicação ali dentro do mesmo processo, né? É uma comunicação via rede, aí tem todas as inconsistências que uma comunicação via rede pode existir. Tanto que é até interessante lembrar que, assim, todos os protocolos, pelo menos em Java ali, né? Todos os frameworks REST, ele jogam exceptions, né? E não são exceptions, no Java tem uma distinção, para quem desenvolve o Java aí, né? Muito grande agora eu não esqueci o nome, né? Mas as exceptions que são as runtime exceptions que você pode ignorar ali, tipo, isso aqui não vai acontecer, né? E as exceptions que você não pode ignorar, que te obriga a tratar, né? Todos os frameworks ali todos os frameworks de RPC, né? Eles acabam usando essas exceptions que você é obrigado a tratar. Você é obrigado a estar um catch ali, um try catch, para dizer para você, tipo, olha, você está tratando em comunicação via rede. Comunicação via rede, você pode ter ali uma falha de comunicação, o sistema pode cair, pode ter inúmeras problemas de comunicação, né? Então, os frameworks de RPC, né, eles não tentam dizer para você que você não está comunicando sobre a rede. Eles só tentam dizer para você que, a forma como você vai gerar esse protocolo, você vai fazer o design da comunicação via rede é transparente. Você não precisa se preocupar com isso. Só gera o que a gente chama de IDL, né, Interface Definition Language ali. E aí, se você lembra ali, se você já usou SOAP, né, que é o XML, se você já usou gRPC, é o ProtoC ali, é o arquivo ProtoC que você está definindo, e se você usou qualquer outra interface, é um arquivo que você define ali, né, que são as interfaces, esse arquivo gera código para um lado e gera código para o outro, tanto que o código para um lado pode ser de uma linguagem, o código para o outro pode ser de outra linguagem, e ele vai se comunicar perfeitamente. No REST isso não existe. No REST você só define as interfaces HTTP. Você só define as interfaces HTTP, né? E tem também ali, por último, o GraphQL. O GraphQL, né? E aí, desculpa, vou voltar um pouquinho aqui, né? E aí, o que é interessante do design de RPC, né? O design, todo RPC, ele é voltado mais para interface de programação. Ele não é tão voltado
para o protocolo em si. O protocolo em si, ele é agnóstico. As pessoas são... muitas vezes a pessoa nem sabe, né, quando está programando em RPC ali, qual que é o protocolo. E aí vamos sair do gRPC, vamos para o Java RMI, né? O Java RMI, ele tem um protocolo lá, que é um protocolo da própria JVM ali dentro, nem sei qual que é, nunca entrei a fundo, né? O que eu sei que para deixar de forma mais otimizada ali a comunicação, e para cada objetivo ele abre uma porta ali. Então, se você for usar, por exemplo, Java RMI em Kubernetes, tem que estar ciente disso e, cara, espana a porta para tudo que é lado, e você tem que ter muito cuidado ali. Tanto que toda vez quando eu fui usar a RMI, eu tive um bom motivo para usar, né? Eu tive um bom motivo para usar dentro de sistemas que estão expostos sobre Kubernetes, né? Eu usei um pool de objetos, eu selecionava as portas ali, definia, eu quero 50 portas aqui. Então eu tinha um pool de 50 objetos ali. Então, quem estava usando aquele sisteminha só poderia criar 50 objetos ali, caso precisasse fazer de outra forma, né? E aí, por que eu usei, né? Porque eu precisava de uma interface, né, que ela fosse controlada por código mais facilmente, né? Ela não fosse ali, não ficasse tanto ali do outro lado exposta a, a, e não ficasse independente do outro lado, né? Então eu pensei, vou dizer o que é, eu nem uso mais isso, né? Era um cliente, era um consumer Kafka, né? Eu poderia usar ali, tipo, um Kafka Bridge ali, que tem algumas APIs que ele sobe um consumer Kafka como HTTP, e você poderia usar ele, mas eu decidi, poxa, se eu levantar isso, eu vou ter que levantar um cliente Kafka ali como HTTP, usar como HTTP, a complexidade de eu escrever esse código, é mais fácil eu pegar uma interface RMI, criar o consumer desse cara, expor os métodos que eu preciso e usar ele do outro lado da forma mais simples possível, né? E eu fiz isso, ficou showzinho, cara, ficou bacana, né? Mas por que eu fiz isso? Porque eu precisava de uma interface de programação fácil e não me importava o método como eles iam se comunicar, entendeu? Foi esse o motivo da minha escolha por RPC, né? E aí o design foi voltado para a interface de programação, porque esse era o meu objetivo principal, né? E usei para testes unitários, né? Desculpa, não teste unitário, teste fim a fim no Kafka, né? Usando o Kafka, né? Esse código eu nem tenho mais, né? Por último, é o GraphQL, né? O que é o GraphQL? De onde ele surge, né? O GraphQL ele surge dentro do Facebook, né? E era uma iniciativa para quê? Para você facilitar consultas de aplicações mobiles, né? Então, ali, pensa que você tem uma API REST, né? E aí você quer... Vamos pensar no Facebook, né? Você tinha ali o Facebook antigamente, era muito voltado para amigos, né? Você quer pegar as informações do Vitor e todos os amigos dele, né? Aí eu fazia ali uma consulta do Vitor, né? Pegava o identificador dele, depois fazia uma consulta da lista de amigos dele e ia consultando um a um. Cara, isso é lento pra caralho. Ia ter que fazer ali uma consulta que seria o número de amigos do Vitor e os 10 amiguinhos ali que ele tinha ali, e seriam muito poucos, mas assim, tipo, não, tinha bastante no Facebook, nem lembro, né? Faz muito tempo que eu apaguei meu Facebook, né? Mas você tem que ficar fazendo essa consulta aí várias vezes. Então seriam várias requisições para conseguir essa informação, né? E aí no Facebook surgiu essa ideia, né? Eu não sei quem surgiu, nunca li. Eu li a respeito há bastante tempo, né? Vamos criar um estilo de programação, né? Isso é um estilo de API, né? Onde a pessoa vai fazer uma consulta e ela define qual que é o grafo do dado que eu quero, né? Então, assim, ela é orientada a grafo, né? Aí quem fala que nunca usou grafo, né? Tá aí um bom assunto, né? Tipo, você tá usando o grafo ali, né? Que você pega assim, eu quero o Vitor, os amigos deles, eu posso dar até as outras coordenadas, né? Obviamente, caso você tenha pensado, isso é uma falha de segurança, de privacidade ali gigantesca, né? Tipo, cara, eu posso pegar tudo que os amigos do Vitor curte e eu posso ficar fazendo, ver o que os caras curtem ali, o que as pessoas curtem, né? Bizarro isso aí, né? Mas antigamente era comum esse tipo de aplicação, né? E aí você pode fazer essas consultas no grafo de conhecimento ali, né? Que é você tem um indivíduo ali, né? A pessoa, né? E você pode fazer essa consulta, né? Qual que é a vantagem de se usar um GraphQL, né? Você permite ao usuário da sua API definir o
tipo de consulta, o esquema da consulta. O esquema, para quem não sabe, é a forma, né, a modelagem do dado que ele quer retornar, né? E você permite que ele faça tudo isso de uma vez, né? Então ele manda uma requisição, aquela requisição é recebida por um servidor, esse servidor processa, faz a build desse objeto e envia ele de uma vez, né? Então é como se eu recebesse ali uma query SQL. Basicamente, não é uma query SQL, bem mais limitadinho ali, né? Mas é como se eu recebesse uma query SQL. Qual que é a vantagem de você usar GraphQL, né? A vantagem de você usar GraphQL, né, é que você permite que o cliente faça uma consulta só. Ela pode demorar mais, mas é muito mais rápida do que ficar fazendo diversas consultas, de que enfileirar diversas consultas. E pode ser mais fácil também pro servidor, porque ele vai fazer uma consulta maior, mas ele vai remover da linha da fila dele diversas consultas, porque ele só vai receber uma consulta do cliente, né? E aí, caso você já não tenha se atentado aqui quais são os padrões de design para cada um, né? Eu vou te fazer de forma bem simples, porque já deu 15 minutos de vídeo aqui, né? O primeiro ali no REST, né? Eu estou orientado no recurso, né? Então vamos pensar ali, quais são os recursos de uma API, por exemplo, do Facebook? São os amigos, são as curtidas, são as conexões, sei lá, as páginas, né? Isso são os recursos, né? E quais são as ações, né? Que eu falei que você pode ter caminhos de ações, né? O caminho de ações são o quê? Eu posso verificar se o caminho do usuário está habilitado. Então eu posso botar ali /user, o ID do usuário, enable. Eu dou um get nesse cara, vai retornar um objeto ali, que eu sei assim, esse cara está habilitado ou desabilitado. Eu quero alterar isso. Eu dou um post ali, né? Ou um patch ali nesse /user, /id, /enable, né? Eu dou um post, um patch ali, e eu defino assim, olha, eu quero habilitar, eu quero desabilitar esse indivíduo aqui, né? E aí você vai construindo APIs, assim, sempre focados no recurso, né? Sempre dando uma informação para o usuário, né? Para o usuário não, para o desenvolvedor que está usando aquele API, né? Que, olha, como é que eu uso isso aqui? É sempre uma forma uniforme de usar. Então, assim, uma boa API REST, né? Ela vai ser auto-intuitiva. Você, é assim, para eu achar como eu faço o get do usuário, é assim? Se eu quiser fazer o get de outra coisa aqui, o get, o verbo get, né? Se eu quiser alterar outra coisa aqui, né? Eu vou lá e faço eu mesmo, eu verifico se aquela API existe, né? Obviamente que no REST existe formas de você expor a sua API documentada, né? Tem um padrãozinho que eu acho bem legal chamado Open API. Open API você pode autodocumentar APIs REST, né? Basicamente ali você coloca uma biblioteca ali dentro do seu código, né? Isso é bastante. Quem quiser dar uma olhada nos meus códigos da playlist de Vibe Code, né? Vai estar aqui, que eu mostro ali como funciona o Open API ali, pelo menos no Jakarta E, no Quarkus, né? Que é muito fácil de se fazer, né? Tipo, você coloca ali, basicamente, você coloca uma dependência ali, ele já abre um endpoint e já diz para você, ó, esses são todos os endpoints que esse carinha, que essa aplicação web implementa, né? RPC, né? RPC é um pouquinho diferente. Você não vai estar focado ali no recurso, na transferência de estado, na transferência de informação, né? Você vai estar focado em quê? Você vai estar focado na API de programação, né? Então você vai expor uma interface que o usuário vai usar aquela interface para programar com ela, né? E aí, quando é que é uma boa usar RPC? Seja gRPC, seja até SOAP ou diversas outras aqui, né? Você pode ter um Java RMI e tem um monte de RPC, cara. Assim, aliás, tem muito de estilo de programação que é focado em RPC. Não tá muito na moda hoje em dia, mas assim, essas coisas vão e voltam na moda, né? Tipo, eu acho que gRPC ainda tá sendo usado, né? É sempre focado quando eu preciso expor uma interface de programação que seja flexível e que o usuário vai usar como bem entender, né? Então ali, imagina que eu tenho um recurso ali eu tenho que iniciar e finalizar ele. Então eu inicio, faço umas 3 conexões com ele, faço 3 conexões com ele e vou finalizar ele, eu tenho que fechar ele. Cara, em vez de você criar um REST ali, você teria que formular um protocolo, depois fazer um try-catch ali para que você consiga fechar aquilo ali para que dele seja um recurso, né? Faz aquilo ali com RPC, vai ser mais fácil para você, tipo, você vai perder menos tempo programando, né? Apesar que ser um protocolo um pouquinho mais complicado ali, né? Ser um protocolo não, ser uma
uma forma de usar um pouquinho mais complicado, porque o REST é bem mais fácil, né? O framework é bem mais fácil. Mas tenta fazer, tipo, você vai ver, né? Que ele acaba facilitando um pouquinho a sua vida quando você tem necessidades mais voltadas à forma como você vai usar esse recurso sobre a rede, né? Porque você sempre está falando de recurso sobre a rede. Toda vez que você está falando de bibliotecas, APIs REST ou APIs HTTP, você está falando sobre recurso sobre a rede, né? Num você quer compartilhar ele, e aí você tem uma interface que vai ser exposta para mais pessoas, por isso é uma prestação uniforme, né? No RPC, você tem uma interface que ela é mais customizada à programação, ou seja, é um recurso que vai ser exposto para menos pessoa, mas de uma forma mais customizada, que a pessoa vai usar de formas que podem mudar das diversas formas que você usa, né? E por fim, você tem um GraphQL, que é quando você tem um recurso, né? Você tem objetos ali que se relacionam entre si, eles têm relações entre si, e você quer expor isso para diversas aplicações. Isso é importante, diversas aplicações. Porque se fosse para uma aplicação, você tinha ali um time de back, um time de front, né? Quando você quer expor para diversas aplicações, você não quer ficar, que seu time de back-end fica resolvendo pepino ali. Ah, não, porque eu desenvolvi no mobile, que é isso? Eu desenvolvi no front, que é isso? Não sei o que, não sei o que. Bicho, faz um GraphQL ali e cada um elabora a requisição que você quer. Acabou, acabou, acabou. E aí, assim, eu quero agora que venha um campo tal. Joga ali no GraphQL, muda, retorna que vai vir um campo, que esse campo vai retornar. Então você não precisa ficar alterando o back-end porque o maluco lá quer um campo novo. Não. A não ser, obviamente, que você não expôs aquele campo. Aí você realmente precisa expor aquilo dali, né? Mas se o outro cara, eu não quero esse campo aí, não. Tipo, remove isso aí da minha API, porque assim, eu vou fazer 2 bilhões de requisições por minuto e eu não quero esse campo aí, porque esse campo vai vir um monte de informação. Eu não quero, eu quero poucas informações. Aí, sei lá, eu falo assim, cara, então remove aí do seu GraphQL que eu não te retorno. Eu não te retorno. Então fica mais fácil, tanto para o time de desenvolvimento do back-end, que não vai ali ter que lidar com essa complexidade de ter diversos clientes, né? Quanto do time de front-end, que também pode mudar o esquema, pode pedir informação quando eles bem desejar, né? Então, foram 20 minutos aí falando desses 3 tipos de programação. Eu acho que eu dei umas dicas aí sobre quais são os princípios de design de cada um, né? Porque, assim, o design dessas APIs, elas mudam, galera. Elas mudam. Cada sistema, cada escolha, já bate na escolha, né? A escolha de uma interface, de um tipo de design de interface web, né? Ela já diz muita coisa sobre as suas necessidades de negócio, muitas vezes, ou as necessidades arquiteturais ali, né? A forma de implementar ela, né, o design interno, a forma como eu vou fazer a minha implementação, já também tem que ser baseado na escolha que está fazendo. Tipo, se eu quero fazer aqui um gRPC, pô, é diferente de você fazer um HTTP, né? Apesar que os 3 são HTTP, né? Desculpa, o gRPC é diferente do fazer o REST, né? Eles são HTTP, a comunicação no fundo é HTTP, né? Mas ali a maneira como o programador olha para cada forma de programação é diferente, né? Então eu espero que com esse cafezinho eu tenha te ajudado com alguma coisa, né? Então, se ficou uma dúvida aí, comenta. Se você gostou, dá o like, compartilha, joga no grupo ali, fala para sua tia-avó. Sua tia-avó acho que gosta disso aí, né? Quer saber mais sobre o REST, né? Ou RPC, né? Porque eu imagino que ela foi uma programadora COBOL ali, programando em, sei lá, nem sei. Aliás, os primeiros frameworks RPC ali foram nos anos 70, né? Se não me engano, 70 e bolinhas ali, né? Então é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado e bom final de semana para vocês. Valeu!